Então, para não perder o vídeo, certo? Eu tive que dar uma ocorrência aqui. Eu vou deixar essa primeira parte aí já aí considerada, vou chamar de vídeo 1, vou dar o nome que eu quiser, vou chamar a parte 1, certo? E essa que eu estou fazendo agora eu vou chamar de parte 2. Mas assim, eu estava falando que eu sou egresso de escola salesiana, certo? E o meu destino era estudar para ser padre, certo? Mas nem todo mundo que entra na escola salesiana, sabe, se matricula ali ou é matriculado, sabe, se destina a ser padre. A obra do padre Bosco, certo, João Bosco, depois eu pego numa outra oportunidade mais detalhes a respeito, poderia fazer isso. Ela tem, eu acho que, três tipos de clientela, certo? Aí, sabe, a primeira preocupação dele quando ele surgiu no século XIX foi apoiar garotos aí de rua, sabe, garotos aí em situação de rua, e ele abrigou esses garotos, sabe, e terminou desenvolvendo uma obra que promovia cursos técnicos profissionalizantes para esses garotos. E para fazer a direção dessa obra, ele precisou de padres afinados e irmãos, certo? Então ele admitiu mais duas categorias de clientes, certo? Eu estou falando da palavra cliente aqui, assim, sabe, nesse sentido aí meio assim comercial, entendeu? Mas o fato é que ele precisava de padres e precisava de irmãos, certo? Os padres faziam uma formação completa e professavam votos religiosos, e os irmãos, chamados irmãos leigos, certo? Eles desenvolviam até o ensino médio, correspondente ao ensino médio, certo? E fazia também votos religiosos, certo? De castidade, pobreza e obediência, os três votos, bicho. Eram irmãos religiosos, certo? Não tem para onde correr. E todos, padres e irmãos, operavam dentro das escolas salesianas, tá certo? E havia, na verdade, o que eu estava falando era da música O Irapuru, e falava de um clérigo, certo? O clérigo, como eu disse, vi na primeira parte, eram estudantes ainda, seminaristas, que tinham já concluído a teologia, estavam em fase de fazer umas práticas nas escolas, certo? Nas escolas, nos espaços de educação dos salesianos, para em seguida partir para a ordenação, de padre ou de irmãos, certo? Correto? E dessa forma depois retornavam e continuavam fazendo a vida em comunidade, já como membro da congregação, tá certo? E havia o Valdeci, que era um clérigo, certo? E ele fazia então ali, dentro do trabalho que ele fazia com os seminaristas, certo? Ele fazia atividades de formação musical e de canto, certo? E tinha um grupo coral, certo? Por acaso eu era a voz principal, tem um nome que dá aí, sabe? Mas eu era a voz principal, eu sempre fui um cara muito afinado, certo? E eu só sei que a música é o Irapuru, então, que é uma composição do Valdemar Henriques. Preciso ver se é Valdemar Henriques, tá certo? Ou é só Valdemar Henrique, não sei. Depois eu vejo isso. Eu só sei que a música O Irapuru fez parte do repertório, certo? E daí eu importei do texto, da letra dessa composição do Valdemar, a palavra caboclo falador. É mais ou menos assim, certa vez de montaria eu descia um Paraná, um caboclo que remava, não parava de falar. Que caboclo falador, certo? Aí eu, assim... Aqui o norte do estado, o norte do Brasil, certo? Nos seus primeiros momentos, certo? Foi ocupado por nordestinos, certo? Nós tivemos aqui na Amazônia uma atividade uma distração da seringa, né? Da seringueira, certo? Do látex da seringueira, e também da castanha, certo? Chamado na época castanha do Pará, tá certo? Foram as grandes atividades econômicas aqui na região. Essas duas extrações fizeram um movimento muito grande no século XIX aqui nessa onde hoje é Belém do Pará, certo? E vieram da Europa para cá interesses de banqueiros, interesses de empresários, certo? E Belém foi feita assim, com uma arquitetura trazida nessa época pelos ingleses, principalmente no século XIX, certo? E século XX, tá certo?
Hoje, para receber aí os que viram fazer a COP 30 aqui em Belém do Pará, estão fazendo uma reforma nos galpões ali onde funcionava o cais do Porto de Belém, na época do auge da borracha, certo? E são estruturas metálicas vendidas pelos ingleses. Essas estruturas metálicas estão sendo adaptadas para fazer ali, quem sabe, salão de eventos, qualquer coisa assim, certo? Então é isso. Isso é Belém do Pará. Eu estou perdendo aqui um pouco, certo? Mas assim, eu estava falando então do Caboclo Falador. O Caboclo Falador é um nordestino, bicho. Eu falava outro dia do Ciro Gomes, sabe, que ali, sabe, adquiriu a cultura nordestina lá em Sobral, a cidade para onde ele foi levado. Me parece que ele é de São Paulo, certo? Mas foi levado molequinho lá para Sobral e lá aprendeu né, o falar cearense. E hoje é um cara que se desata, sabe, a sair pelo Brasil aí falando. A última dele é chamar Janja de janginismo, certo? Jangismo. Entendeu? Vai te fuder, Ciro. Mas é assim, e o Caboclo Falador vem disso aí. Eu tô falando essas coisas aí por questão mesmo aí, sabe? Da minha ideia de fazer crônica, certo? E não só fazer comentários aí. Quando a gente pega, cara, aí, sabe, as anotações para falar, sabe, de notícias de hoje, no caso 26 de junho, sabe? É só política, bicho, política. Então, pra gente, assim, fazer uma diversidade de assuntos, de temas, sabe? A gente escorrega por ali, por acolá, sabe? E no caso aí é isso, certo? O Caboclo Falador então vem daí, bicho, sabe? Porra! Eu me lembro de mim, na minha cidade, aí, de onde eu saí com 5 anos de idade, sabe? Altamira, onde havia 4 ruas, certo? A rua da frente, ali da margem do rio, certo? Em seguida vem a segunda rua, que hoje é chamada de Coronel Zé Porfírio, Avenida Coronel Zé Porfírio. Depois vem a terceira rua, que é onde estava a casa do meu avô e da minha avó, certo? Que é a 1º de janeiro. E por fim vinha a 7 de setembro, tá certo? Que é a principal rua do comércio hoje, certo? Que são ruas assim que vão ali, sabe? Que marcham paralelas à rua primeira, certo? A primeira rua, à margem do rio, tá certo? Aí depois vem as transversais, tá certo? E Altamira é isso aí, tá certo? E eu morava, nasci, creio eu, no que hoje seria a 4ª rua, na época, certo? E a partir da 4ª rua para dentro não havia, o que havia era uma grande ponte sobre o Igarapé Altamira, que conduzia já para a área rural, chamada Cachoeirinha, tá certo? Havia uma grande ponte de madeira por sobre ali a parte baixa do Igarapé Altamira, certo? O leito do rio e a várzea, tá certo? E havia uma grande ponte de madeira, isso está na minha memória, sabe? É como nunca, tá certo? Está ali impressa e registrada para fazer, imaginada, as imagens estão aí, tá certo? Lembrando aí o filme, certo? Lembrando aí os empiristas, tá certo? Mas é isso, então, tá feito o registro, tá certo? E creio que hoje o 247 está cheio de novidades, sabe? Hoje é quarta-feira, 26, hoje tem jogo do Flamengo, certo? Tô doido para assistir e vou assistir. É um jogo em que ele vai visitar, não sei se é o Cuiabá, qualquer coisa assim, não sei qual é o time. Mas a efeméride de hoje é o aniversário do Gilberto Gil, sabe? Eu não sei por que eu peguei a música dos Beatles, é porque eu ando de vez em aí de manhã, sabe? Quando eu acordo, sabe? Ali antes de me levantar, eu começo ali, sabe? A ver alguma coisa que eu deixei de bisbilhotar no celular, tá certo? Aí caiu o TikTok e caiu para mim a música dos Beatles, Comeback, Regresse, tá certo? Aí me vem aí, sabe, a memória afetiva me traz aí, sabe, essa coisa aí me toca e provoca, certo? A imaginação me acode e regressa, volta, ou como diz aí a versão, né, volta para a terra que tu pertenceste, tá certo? Eu um dia saí, sabe, de casa, certo? Fui para o internato, depois fui para Recife, depois fui para Manaus, certo? Mas eu andei ali, já estive no Rio de Janeiro, já estive em Brasília, mas assim, tudo muito rapidamente. Eu não sei, sabe, os meus filhos dizem assim, por que não viaja? Viaja, pai, não sei mais o que. Mas viajar para onde, bicho? Porque eu acho assim que as cidades, sabe, elas são espaços que pertencem aos moradores daquela cidade, sabe? E a cidade só para ficar ali transitando pelas ruas, vendo ali, sabe, superficialmente
ali, sabe, as marcas da vida cultural de um povo, da existência de um povo, sabe? Eu acho que é muito pouco, eu não sei. Assim, para tirar prazer, sabe, aí artístico, ali, sabe, vendo as construções, sabe? Eu não sei, isso aí, sabe, para ir com essa ideia sabe, de apenas ter prazer de ver, mas isso aí não me estimula, certo? As ruas de uma cidade, como disse uma vez o Pedro usou essa imagem, o Pedro Serrano, sabe, que as conquistas pelo campo da esquerda foram feitas com sangue nas calçadas, tá certo? E para mim as ruas das cidades são, sabe, guardam marcas de sangue, sabe? Se fosse fazer ali uma análise pericial, sabe, em busca de marcas deixadas ali, sabe, pela história, sabe? Com certeza nós iríamos encontrar DNA de muita gente que morreu nas ruas, sabe? Ali nas pedras, sabe? Nas areias, sabe? E assim, então fazer turismo, sabe? Só para andar para cima e para baixo, sabe? Para aí fazer degustação de vinho, sabe? Comer comida, essas coisas todas. Eu não sei, sinceramente, isso não me estimula, né? Não me estimula. Mas o fato é que um dia eu saí e regressei, tá certo? E comeback dos Beatles quer dizer isso. Eu já vou aqui com 11 minutos, certo? De vídeo e não sei, sabe? Mas o fato é que o Gilberto Gil, tá certo? O Gilberto Gil faz aniversário hoje, certo? E tem uma música, a música que o Zé Reinaldo disse que gosta do Gil. Quando o Atush perguntou qual era a música preferida do Gil que ele gostava, ele falou Que Mistério Tem Clarice, uma música intitulada Que Mistério Tem Clarice, e depois eu vou ver, tá anotado aqui, sabe, eu vou ver isso aí, tá certo? Que Mistério Tem Clarice. Mas também, então, Gilberto Gil faz aniversário hoje. Quem faria aniversário hoje também, se estivesse vivo? O Gil está vivo. Seria o Salvador Allende, que morreu em 73, golpeado pelo Pinochet, Augusto Pinochet, um militar escroto, tá certo? Que fizeram ali instalaram uma ditadura militar, da mesma forma como nós instalamos aqui em 64. Ditadura de 64 essa, sabe, que deveria ter sido feita em 61, o golpe militar deveria ter sido dado em 61, só que tinha um cara chamado Leonel Brizola na época, sabe, governador do Rio Grande do Sul, que saiu pra porrada e não deixou os militares, sabe, com o apoio de um general que ele tinha lá, que marchou com ele, sabe, na ideia, não deixaram outros generais aí, escrotos, sabe, darem um golpe, como tentaram fazer agora, bicho, sabe, fizeram em 64 e tentaram fazer agora, sabe, com o Bolsonaro, sabe, tá certo, a eleição do Bolsonaro já foi um golpe, bicho. Antes houve esse golpe, teve aí mais atrás, sabe, o golpe da Dilma, aquele Vilas Boas um dia pegou o celular dele e disse assim, olha, o Lula não pode concorrer, certo? O Lula não pode concorrer. Se o Lula, vocês deixarem o Lula concorrer, não vai prestar. Isso o Vilas Boas, que tinha sido comandante do Exército. O cara estava todo fumado já, sabe, mas pegou o celular e ligou. E tinha todo o apoio da cúpula militar, das três forças, sabe, militares, sabe, do país, tá certo? Exército, Marinha e Aeronáutica, entendeu? Então, assim, sabe, aí essas coisas acontecem e aconteceram, né? Mas é assim. E o Allende, né, aí, sabe, morreu por conta disso, certo? Ele morreu lá, não sei como é que chama, o palácio do governo dele lá, certo? Mas ele resistiu, sabe, foi baleado ou ele se matou, não estou mais bem lembrado, tá certo? Me parece que ele se matou para não se entregar, entendeu? Eu não sei se ele chegou a enfrentar, sabe, outros militares, eu não sei. Mas é isso aí, tá? Aí tem uma notícia aqui, sabe, eu tô pegando aqui aí as chamadas do 247, certo? Tem uma história, uma chamada sobre a Argentina, eu coloquei aqui a Argentina se fodendo, certo? Os argentinos estão fumados, a Argentina, sabe, emplacou agora um PIB de menos 5,1, sabe, por cento, entendeu? Para quem entende, diz que isso aí, sabe, é um valor muito grande, sabe, indica aí, sabe, recessão econômica, tá certo? Aí o palhaço vai, o Milei vai para, não sei onde é que ele está, sabe, me parece que ele está na Europa, não sei onde, certo? E diz que ele vai receber, pelo que ele está fazendo hoje na Argentina, levando, fazendo reduções de despesas, sabe, do Estado argentino, tá certo? E fazendo aí alguma
algum acúmulo, sabe, aí, sabe, e tem uma expressão para isso que eu anotei aqui, mas não estou vendo, tá certo? Mas o fato é que ele está fazendo aí, reduzindo a despesas do orçamento, certo? Mas está levando o povo, uma redução do orçamento, certo? E das despesas, e está levando a essa situação aí de menos 5,1 de PIB, certo? De recessão econômica, certo? Eles vivem uma recessão econômica. E o povo argentino tem uma porcentagem aí, certo? Está passando fome, bicho, tá certo? Mas foi a escolha que eles fizeram, tá certo? Então tem essa história aí, certo? O povo empobreceu, né, e está passando fome, tá certo? Alguma coisa como aconteceu aqui no Brasil, com esse puto do Bolsonaro e do Paulo Guedes, tá certo? Eu moro aqui perto de uma feira, aqui no Guamá, no bairro do Guamá, sabe? E eu vi, sabe, ali onde ali os açougueiros jogam, sabe, ali, ou os caminhões de lixo ali, sabe, recolhendo os ossos, sabe, e pessoas ali querendo pegar um pedaço de osso, uma canela, sabe, de osso, sabe, ali, para levar para casa, quem sabe ali esmagar a canela do boi, sabe, e tirar o tutano para comer, colocar na sopa. Isso me faz lembrar os nossos antigos ancestrais, sabe, quando faziam esse mesmo processo de pegar a canela dos bichos mortos pelo tigre dente de sabre, certo? Que ele ficava espreitando atrás de uma rocha, certo? E assim que o dente de sabre se afastava, ele corria, pegava a carcaça, sabe? Comia o resto de carne que ainda tinha por ali. Resto de carne não, ali, sabe? Ali os frangalhos de carne que tinha, sabe? E corria para o pedral, sabe? E ali pegava uma pedra maior, esmagava os ossos para comer o tutano, sabe? E foi esse tutano, bicho, que ajudou, sabe, a romper um osso. Isso é uma teoria que tem aí, certo? Um osso que certos humanoides aí, certos primatas, que são os primatas da nossa espécie, certo? Aí, sabe, tinha na testa uma coisa dura que fazia compressão no cérebro, que não deixava o cérebro ampliar, certo? Aí vem as discussões aí, certo? Eu só sei que havia um nó, certo? Aí, um bico na testa, a gente tinha um chifrinho, certo? Eu só sei que o tutano ajudou, sabe? Esse chifrinho aí, esse osso que havia a mais aí na testa, sabe? A se desfazer. Aí a pressão que havia na pele, sabe? Aí no couro cabeludo, sabe? Aí deixou de fazer tanta pressão na caixa craniana, sabe? E o cérebro foi se expandindo. São uns doidos aí que dizem isso aí, tá certo? Eu não sei se é isso aí. Mas tudo é possível, tá certo? Nós estamos aqui no planeta, sabe, há milhares, milhões de anos. Nós não chegamos ontem, tá certo? O nosso ontem é um ontem longínquo, certo? E nos permite fazer essas divagações aí, tá certo? Mas o fato é que o tutano, diz essa teoria aí, sabe, nos ajudou aí a romper o chifre que a gente tinha no couro cabeludo, certo? Na testa, entendeu? Esse pode, um unicórnio então já. Eu só sei que eu vi, rapaz, eu vi o pessoal correndo atrás de osso aí, sabe, e aquela coisa toda, sabe? Porra, foi foda. Mas assim, e quem fez isso foi esse tal de Bolsonaro junto com Paulo Guedes. E lá na Argentina, sabe, Milei tá levando o povo dele para esse desespero aí. É uma notícia. Uma outra notícia veio lá da Venezuela, em que o chefe das Forças Armadas dele lá, sabe, fez um discurso intitulado Colonialismo ou Pátria, tá certo? Ele fez esse discurso aí, tá certo? E aqui se diz que o colonialismo ou neocolonialismo, sabe, é o que querem as classes dominantes, é o que acontece aqui no Brasil também, certo? Nós temos aqui no Brasil a elite, aí o que a gente poderia chamar os nossos oligarcas aqui, sabe? Aí, sabe, esse pessoal aí, os rentistas, os banqueiros, entendeu? Os banqueiros são que pagam aí, sabe, aos rentistas dividendos, tá certo? E os rentistas são aqueles que compram títulos dos bancos aí, sabe, para lucro. E esse pessoal não trabalha, bicho, não trabalha. Quem mora hoje em condomínio aqui em Belém do Pará, por exemplo, certo? Quem mora em prédios altos aqui em Belém do Pará, ali na Doca de Souza Franco, por exemplo, e esse pessoal ainda está dormindo, está acordando agora, quando são 8 horas e 51, quase 9 horas, tá certo? E esse pessoal aí são os neocolonialistas, tá certo? Esses caras montam, no tempo dos portugueses, eles vieram para cá montar empreendimentos coloniais, para extrair riquezas, bicho. Amealhar, sabe, os excedentes da produção. Lá na minha região, sabe, o que era feito, houve um coronel, um tal de coronel Zé Porfírio, certo?
que foi um político que se estabeleceu, chegou a ser vice-governador no tempo que a sede do governo nacional era no Rio de Janeiro, e ele andava por lá, certo? Mas antes ele andou por aqui, ele tinha um navio a vapor, bicho, que ele subia ali, ele vinha pelo Amazonas, passava para o Xingu, vinha até ali, não sei se chegava ali perto do Porto Vitória, eu não sei. Mas o fato é que esse cara aí, sabe, era quem dava as cartas, sabe, era quem permitia, sabe, com o poder aí da oligarquia nacional, sabe, e regional, a entrada de outros aí oligarcas, sabe? Tem uma família aí, a família Nunes, por exemplo. Outro dia eu estava lá pelo centro da cidade, ali ao redor do CAN, do Centro Arquitetônico Nazaré, aqui em Belém do Pará, sabe? Onde está a Basílica de Nazaré. E o pessoal já começou, sabe, a enfeitar a cidade com a imagem da Santa de Nazaré, sabe? De Nossa Senhora de Nazaré, porque o Círio, outubro está chegando. Nós estamos já no mês, perto do mês 7, tá certo? Junho, o mês 6 está acabando. E aí o Círio de Nazaré, que é no mês 10, tá de 7 para 10, certo? São 3 meses só, e o pessoal que quer correr atrás de dinheiro já está aí se orientando, tá certo? E ali, e tudo parte ali do CAN, do Centro Arquitetônico Nazaré. E lá no CAN tinha uma residência, sabe? A residência dos Nunes, que eu conheci, tá certo? E uma vez eu conheci um desses Nunes aqui em Belém, ali em Marituba, sabe? Ele montou ali um empreendimento na beira de um igarapé Michuruca, certo? Como é que chama aquele igarapé ali na região de Bragança? Eu lembro desse igarapé, ficava perto ali do internato onde eu estudei, sabe? Não vou lembrar agora, certo? Mas o cara, sabe, saiu lá de Altamira, da terra de um grande rio, que é o Xingu, certo? E veio fazer um empreendimento comercial, sabe, ali nesse um igarapé escroto, sabe, aqui em Marituba, tá certo? Ele era da família Nunes, e essa família Nunes era um desses patrões que operavam lá no Xingu, nos seringais e nos castanhais, tá certo? Com a permissão, entre aspas, né, do Zé Porfírio, tá certo? É o que eu sei dizer, bicho, sabe? E então, esses oligarcas, os portugueses, quando vieram com as naus templárias para cá, outro dia eu queria me lembrar das naus templárias. Falando nisso, sabe, ontem quando eu falava do Assange, eu falava de documentos, etc. Eu precisava falar documentos confidenciais, certo? Documentos reservados. O que fez o Assange, sabe, adquirir a história que ele adquiriu, a biografia que ele tem, foram documentos confidenciais que ele depositou no Wikileaks, tá certo? Mas voltemos aqui então, ao que eu estava falando, tá certo? Porra, quando eu faço essas digressões assim, eu perco o fio da meada, já não estou mais tão afinado como eu estava antigamente, tá certo? Mas o fato é que, aí, sabe, essa questão dos apropriadores da riqueza, sabe, dos banqueiros, eu falava das naus templárias, certo? Era isso aí, certo? Outro dia eu queria lembrar das naus templárias e não saiu, certo? Mas as naus templárias eram um tipo de embarcação cuja construção foi feita, sabe, em Portugal, né, com uma tecnologia, com uma engenharia especial. O meu avô, por exemplo, o meu avô Torto, meu avô de criação, ele era na região do Xingu, um desses práticos, desses mestres, mestre de ofício na construção, na carpintaria, sabe, na carpintaria marítima, certo, fluvial, aqui, lá na região ali do Xingu, certo, do Vale do Xingu, e era o cara, sabe, o cara que fazia. Hoje a Altamira não reconhece o papel de Manuel Cícero Cordeiro, certo? E quando eu passei por lá, talvez pelo fato de não ter conseguido me posicionar depois que eu voltei, comeback, regresse. Só que eu regressei, passei 10 anos na minha cidade, aí me senti um peixe fora d'água, me arranquei de lá e terminei vindo para Belém, tá certo? Mas o fato é que o meu avô, de criação, seja ou não, certo? Ele não conseguiu um lugar, rapaz. O Zé Porfírio, por exemplo, que foi o cara que mandava chuva lá no tempo, sabe, da exploração ali, sabe, da borracha, da castanha, do extrativismo, certo? E ele se colocou, tem um tal de Agrário Cavalcante, tá certo? Que foi um filho da puta, também era chamado de coronel. Tinha um outro coronel que foi filho da puta, rapaz, sabe? Desses aí, sabe? Coronel de patente, que eles compravam, sabe? Aí o título, entendeu? Mas assim, meu avô não conseguiu por essa colocação. E o cara era um puta profissional, sabe? Era o cara das artes. As grandes lanchas, inclusive essa desse cara que eu estava falando aqui, da família Nunes, certo? Que foi um dos patrões.
Patrão é o nome que se dá para aquelas pessoas que conseguiam, junto ao Zé Porfírio, sabe, tirar uma localidade ali no Vale do Xingu para fazer ali o extrativismo de castanha e de borracha, tá certo? Eu estou acompanhando, eu gosto das coisas da minha região, certo? Estão fazendo uma ponte sobre um rio chamado Rio Fresco, e esse Rio Fresco está localizado numa região que no tempo, quem estava em Altamira chamava lá na direção desse Rio Fresco aí de Alto. Os barcos subiam o Xingu na direção desse Rio Fresco aí, tá certo? Que está lá perto hoje da cidade chamada São Félix, tá certo? E por acaso é São Félix do Xingu, porque deve ter outro São Félix em algum outro lugar, tá certo? Mas tem uma cidade hoje no estado do Pará, um município chamado São Félix do Xingu. E perto ali, aí, sabe, sob ali a influência de um rio aí, o Rio Fresco, sabe, está São Félix do Xingu. O grande rio é o Xingu e tem um Rio Fresco também, que deve ser um afluente do Xingu. E por lá estão fazendo uma grande ponte que, sabe, sai de São Félix e leva São Félix ali para outras... ali, para o Brasil, para o mundo, tá certo? E o meu avô, sabe, o Manuel Cícero Cordeiro, sabe, fazia parte aí, sabe, foi o grande carpinteiro fluvial ali da região, e estou fazendo essa homenagem a ele aqui, tá certo? Que ali, os imbecis ali, sabe, meus conterrâneos, nunca deram atenção para isso. Os caras chegaram de fora, não conheciam, certo? Ah, vão se foder. Mas é isso aí, falei de documentos confidenciais, falei agora das naus templárias. As naus templárias, bicho, que eram uma embarcação assim, sabe, de movimento suave, de movimento rápido, sabe, uma tecnologia aí que aproveitava bem o vento, sabe, dava muito êxito e deu muito êxito para o trabalho empreendedor dos portugueses. Esses portugueses vinham para cá, cacete, quando são agora já, deixa eu ver aqui um pouquinho, 26 minutos já, tá certo? Tá na hora de parar. Deixa eu ajeitar aqui meu tripé que está querendo cair, me derrubar, certo? Mas o fato é que essas naus templárias trouxeram portugueses para cá para desenvolver empreendimentos, sabe? Para propiciar a apropriação dos excedentes da produção, bicho, sabe? É isso aí, bicho. A economia. Tem um cara aí, um auxiliar do Clinton, que falou assim: é a economia estúpido, certo? Então é a economia, bicho. Talvez, quem sabe, o meu vídeo, sabe, vá nessa direção aí, para mostrar que tudo hoje, sabe, que está acontecendo no mundo e aqui no país, sabe, e aí, sabe, nos movimentando a todos, é a economia estúpido, certo? É a economia estúpido. Acho que vai ser esse o título do meu vídeo, sabe? Porque assim é um título de impacto. Inclusive aí, sabe, essa perseguição que fizeram sobre o Assange, tá aqui, tá cheio de notícias sobre o Assange, tá certo? O Assange já conseguiu chegar em Canberra, uma cidade lá da Austrália, tá certo? Eu não sei por que Canberra, qual é a relação, sabe, que ele tem com Canberra, tá certo? Aí o Lula disse assim, né, comentando sobre o Assange, né, que o mundo ficou um pouco menos injusto, certo, com a liberação do Assange, tá certo? O Assange passou 12 meses aí, sabe, tomados da vida dele, na liberdade, certo? Onde 7 foram dentro da embaixada do Equador, certo? E 5 lá ali na Inglaterra, tá certo? 5 anos, tá certo? Somando tudo, 7 mais 5, 12, certo? Ele se declarou culpado, certo? Houve um processo criminal, tá certo? E ali ele foi condenado, certo? A pena de 5 anos. Aí abateu aí, sabe, 5 anos aí do tempo que ele passou aí em cana, sem condenação, sem o processo fechado, tá certo? Aí zerou tudo e assim ele foi liberado e está hoje lá em Canberra, tá certo? É isso aí. Tem uma notícia última aqui, não sei, deixa eu ver aqui. Não, eu vou deixar para depois. Eu vou só terminar, vou finalizar por aqui este vídeo, tá certo? Eu acho que é isso. Falei demais, sou o Caboclo Falador, tá certo? Já disse que Caboclo Falador, né, é um caboclo nordestino, certo? Porque falar muito da bom dia cavalo, essa expressão é uma expressão nordestina também, mas na verdade é uma expressão lusitana, tá certo? Vem lá sabe, ali da cultura dos portugueses ali, sabe, que chegaram por aqui, se estabeleceram no litoral, sabe? E a partir do litoral, os descendentes desses portugueses aí, sabe, os portugueses foram os maiores estupradores, tá certo? Os portugueses foram os maiores estupradores. Portugueses e outros aí, gregos aí, sabe, europeus, né? O europeu, de modo geral, sabe, são grandes estupradores, certo?
estupraram as índias, tá certo? E estupraram negras, tá certo? E negros e índios, tá certo? Porque o estupro hoje, sabe, é uma violência sexual, né, que está deixando de pertencer só ali, sabe, de violência contra a mulher, tá certo? Mas também pode ser contra o homem, tá certo? E assim então assim, acabou que o falador falou, tá falado, tá certo? E é isso aí, bom dia, hoje é quarta-feira, 26 de junho de 2024. Falei!